Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma questão pra vocês que eu quero que vocês me ajudem a calcular. O que espíritos, faculdade e amadurecimento pessoal têm em comum? Letra A, um filme de terror incrível. Letra B, um filme de terror horrível. Letra C, Sobrenatural 5, A Porta Vermelha. Ou letra D, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho apenas 6 anos. Eu sei que esse meme tá um pouco velho, mas eu só vi ele no meu celular e eu precisava utilizar ele porque nenhuma das minhas rodinhas no Twitter estava possuindo alguma justificativa para eu utilizar esse meme. Então eu vou utilizar ele aqui nesse vídeo. A única que foi possível, eu já tinha usado esse meme e eu fiquei com medo de acharem que eu tava copiando. Mas de qualquer forma, a resposta não é essa, a resposta é a letra C. Sobrenatural 5, A Porta Vermelha. Então, vem comigo pra gente falar um pouco mal desse filme. Para começar, a gente vai seguir a história da família Lambert, assim como nos outros dois filmes. Depois a gente seguiu a Elise, que é uma personagem muito mais interessante que qualquer um desse filme. Então, o filme começa no funeral da Lorraine, em que todos os nossos principais, nossa família principal está lá reunida, todo mundo junto, todo mundo muito triste, e o Dalton tá fazendo tá rezando a Bíblia, basicamente. Ele tá falando alguma coisa da Bíblia que eu não entendo porque eu não leio Bíblia. Mas já li a Bíblia? Já li a Bíblia. Li inteira? Não, porque minha catequese também não era muito focada nisso. Eu desenhava mais Jesus do que lia a Bíblia. Então ele tá lendo uma passagem da Bíblia e as coisas estão acontecendo. A gente descobre que o Dalton é agora, ele em vez de ser aquela criança fofa, ele é um adolescente extremamente chato, porém artístico. Então ele desenha muito bem. Algo que eu me identifiquei muito com ele. Porque eu desenho bem? Não, porque eu sou chato. O Dalton tem 19 anos, enquanto eu tenho 18, e eu achei ele um porre. Então eu imagino que as pessoas devem achar de mim. Entenderam? Fora que ele é artístico, eu também sou artístico. E isso me trouxe uma grande depressão durante o filme, porque se o destino de pessoas artísticas forem que nem o destino que é desse filme, eu vou ficar muito chateado com o meu destino. Mas sem problema. O Dalton ele tá indo pra faculdade e ele tem um relacionamento muito separado do pai dele. Onde depois dos anos em que o Dalton viveu o trauma dele no primeiro e no segundo filme, assim como o Josh, onde o Josh tenta meio que matar toda a família, eles acabam não se dando muito bem porque o Dalton tem essa impressão de que alguma coisa aconteceu, mesmo tendo tido a memória apagada. Então ele tem essa leve dificuldade de confiar no pai. Mas acontece que o pai dele leva ele pra faculdade e é ali que tudo vai começar a acontecer, porque faculdade também já é difícil por si só com demônios espirituais, então não vai ser mais fácil. Ele acaba chegando no quarto dele, em que tem a personagem da Chris, que é a melhor personagem de todo o filme, em que ela lança a seguinte pérola. You're in the art school, I take it? Yeah. Are you music? Math. I thought about music, but the artist's life is one of nomadic instability and much gnashing of teeth. Me senti um pouco ofendido, me senti um pouco abalado, não posso mentir. Mas fazer o quê, né? Só porque eu gostei dela, ela tinha que achar uma forma de me ofender. Faz parte, na vida real acontece também, por que não vai acontecer no filme, não é mesmo? Seguindo o filme, ele acaba fazendo amizade com essa Chris, enquanto isso, o Josh tá sendo atormentado por alguns demônios no passado dele. Seguinte isso, o Dalton tem a primeira aula de artes dele, em que ele começa a pintar coisas profundas. A professora de arte dele é diferente, acho que dá pra falar assim. E ela manda um aluno rasgar o desenho dele. O Dalton vê isso e ele rasga o desenho, se tornando o preferido do professor. Porque o Dalton é o quê? Rebelde e esperto. Então ele olha pra dentro de si mesmo e ele vê vários traumas e vê uma porta vermelha. Que pra quem já assistiu o outro filme, os outros filmes de Sobrenatural, sabe que nunca é um bom sinal. Se você algum dia tá passando numa rua ou tá dormindo, acorda num lugar totalmente escuro e vê uma porta vermelha, não passe pela porta vermelha, volte para o seu corpo e fique feliz, satisfeito, porque senão você vai ser perseguido por um monte de demônios espirituais. Não queremos isso, não é mesmo? Bom, se você quiser isso também é outro caso, aí é contigo, tá? Aí eu também não vou poder dar minha opinião. Mas, depois que ele tem essa aula, ele começa a ficar muito assombrado por algumas visões que ele tem e ele pega no sono depois de desenhar a porta. Aí, ele pegando no sono, ele decide ir pro quarto da Chris, em que a Chris tá dormindo, e ele decide assombrar ela. Aí ele dá um puta de um susto nela, ela percebe que é ele porque ele toca a música da Renee, do primeiro filme, ele lembra qual que é a música que ele toca e ela percebe que é ele. Tem toda uma cena bonitinha de um puta de um contexto, mas aqui eu tô indo destrinchando o filme de forma rápida para vocês não terem que assistir caso vocês não sintam interesse, tá bom?
Porque eu não vou fazer vocês, meus 84 seguidores, passarem por isso, né? Aí ela vai pro quarto dele e ele conta que ele é um viajante astral. Só que ele não sabe essa palavra. Então ele vira e fala, eu estava aqui deitado, aí do nada fui parar no seu quarto. Ele basicamente dá essa desculpinha. Explica pra ela o que aconteceu. Depois disso, o Josh, ele é assombrado pelo espírito de alguém que ele sente que ele é familiar, mas ele não sabe explicar quem é. E esse espírito empurra ele pra dentro de um armário, e dentro desse armário cai uma caixinha escrito Ben Burns. Aí ele vai atrás de descobrir quem é esse Ben Burns, ok? Nesse meio tempo, o Dalton e a Chris descobrem um vídeo dos nossos queridos Tucker e Specs. A Chris acaba achando esse vídeo dos dois e mostra pro Dalton explicando o que é um viajante astral. Eles acham esse vídeo e depois acham um vídeo da Elise, em que o Dalton tem a impressão que ele já conheceu a Elise. O que é verdade, porque foi ela quem basicamente ajudou ele a sair do coma. Depois disso, corta pro Josh de novo, porque esse filme é basicamente do Dalton e do Josh. A Renee não tem importância nenhuma durante o filme, nem o Porter. E nem a Kylie, tadinha, aparecendo 2 cenas e nunca mais volta. Ninguém lembra da menina. O Josh descobre que aquele era o pai dele. Que o cara que tava assombrando ele na casa era o pai dele. Então ele começa meio que ficar espantado, tentando entender por que o pai dele tá assombrando ele, por que ele tá vendo a figura do pai ali que já tá morto. O Dalton tá com a Chris e eles decidem ir pra uma festa de fraternidade, aonde o Dalton começa a ver um espírito de um menino que morreu lá, depois de vomitar, e o menino tá bem vomitado, tá mal, tadinho. Ele acaba vendo esse menino e ele acaba conseguindo fugir, voltando pro corpo astral dele, só que não antes dele ser encontrado por alguém. A gente vai falar disso mais pra frente. Então ele tem a segunda aula dele, em que ele tem que olhar mais pra dentro dele ainda, e ele visualiza o pai dele com o martelo naquela icônica cena do 2. Eu vou tirar meu casaco, tá muito quente aqui, real. Então ele tem essa visão do pai dele querendo matar ele com o martelo, só que ele não tem certeza o que tá acontecendo. Então ele liga pro Porter e o Porter fala que ele também já teve essa visualização do pai dele querendo matar eles. Eles decidem investigar um pouco mais, o Dalton e a Chris, e eles acabam pensando em visitar o menino da fraternidade de novo pra conversar e tentar entender o que tá acontecendo. Porque eles insistem que esse menino sabe alguma coisa quando o menino só tava na dele vomitando, tadinho, morreu. Só que eles voltam pro corpo astral e o Dalton volta pro mundo astral e ele não consegue achar o menino. Mas aquela coisa que achou o Dalton, achou a Chris também. E agora ele tenta matar a Chris. Só que o Dalton consegue voltar a tempo e salva tanto a Chris quanto ele. O Josh vai até a casa da Renee e tenta conversar com ela pra tentar entender o que estava acontecendo. Até que ela finalmente conta tudo o que aconteceu. Só que o Porter conta que o Dalton ligou pra eles falando sobre o martelo. E o Dalton tinha desenhado o pai dele com o martelo. Então o Porter mostra pro Josh a imagem, e é quando eles percebem tudo que tá acontecendo. Só que nesse meio tempo em que o Dalton tenta salvar a Chris, ele acaba sendo possuído pelo demônio da cara queimada. Se você não lembra, era esse aqui. Então ele acaba sendo possuído por esse bicho, e esse bicho começa a tentar matar a Chris. Com isso, resta pro Josh voltar pro submundo, sei lá, pro mundo invertido. Não, esse é Stranger Things, né? Confundindo os universos. Só resta pro Josh voltar pro outro lado, pro além, e tentar salvar o filho dele. Com isso, ele acaba conseguindo, só que bem na hora de fechar a porta, o demônio da cara queimada acaba conseguindo tentar passar. Só que quem fica pra trás para fechar essa porta é o Josh. Enquanto isso, o Dalton volta pro nosso mundo e começa a pintar a porta, tentando fechar ela. O que dá certo. Faz sentido? Faz o menor sentido, porque se o tempo todo a gente soubesse que era só desenhar uma porta vermelha e desenhar uma tinta preta por cima, não era muito mais fácil a Elise ter feito isso desde o primeiro filme? Eles passam essa tinta vermelha em cima da porta que o Dalton desenhou, e felizes para sempre, o Josh consegue escapar e todo mundo volta pro mundo real. Saindo de casa, o Dalton volta a viver feliz com a vida dele na faculdade, e ele vira um ótimo artista, a gente não sabe o que acontece bem depois. O Josh, ele sai de casa, ele e a Renee se entendem, aparentemente eles vão voltar, já que a Renee convida ele pra jantar no próximo final de semana, então talvez eles voltem. Quando ele tá saindo de casa, ele encontra uma velha querida, a Elise, finaliza com a Elise falando pro Josh que ele e o Dalton vão ficar bens e que ele pode relaxar. Sobrenatural 5 não foi muito bem falado pelos fãs, mas Sobrenatural é uma saga muito famosa, então possivelmente vai ter um 6º filme.
Em minha opinião, eu achei esse filme muito mais do mesmo e eu acho que ele não era necessário, já que ele não trouxe nada de adicional pra franquia. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Eu juro que eu sou mais legal lá, eu sou mais espontâneo. Aqui eu sou levemente chato, provavelmente. Algumas pessoas já fecharam esse vídeo porque eu sou irritante. Isso acontece. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!